Olá, estamos começando o programa Atualidades na TV, aqui na Terê FM TV. E estamos hoje com um convidado mais que especial, o Babadi, conhecido como Afonso Domingues, instrutor de yoga. Muito obrigada por mais uma vez aceitar esse convite. Tivemos muitas perguntas sobre yoga na última vez que você veio aqui, né? E você está agora com uma nova proposta de um novo curso, é isso? Olha, não é necessariamente um curso. Na realidade, essa nova proposta diz respeito a um evento único. Eu gostaria de proporcionar uma experiência vivencial do que é essencialmente yoga. A experiência das pessoas irem para um trabalho de imersão, mesmo que curto, são 4 horinhas a uma manhã, de 9 a 1 da tarde, terminando com um almoço de confraternização e abordando os principais aspectos da yoga, ou seja, a utilização do mantra, a utilização das posturas físicas, do relaxamento e da meditação. Então essas 4 horas são para as pessoas experimentarem esse estado de consciência que a yoga proporciona e depois, espero eu, que elas possam criar a sua própria yoga, porque a yoga é uma arte. E cada um tem a sua, descobre a sua. Eu quero que as pessoas sintam esse pertencimento a essa herança ancestral que nos foi deixada pelos nossos avós indianos, mas não diz respeito só à Índia, a todos nós, que é esse segredo de bem-estar, de conexão com a paz. Que todo mundo, todo ser humano busca. Todo mundo pode fazer yoga? Todo mundo. Todo mundo deve fazer yoga. Eu sou muito agitada. Eu tenho um problema na coluna. Mas ele só tem 12 anos de idade. E você sabe que é uma das coisas que eu mais ouço. Justamente uma amiga, eu falei sobre essa vivência que nós vamos fazer agora no sábado que vem. Ela disse, eu vou falar para uma amiga minha, porque eu não vou, porque yoga não é para mim. Eu sou muito agitada. Eu ouço isso com muita frequência. Mas eu também, todo mundo é agitado. A gente precisa de um momento no dia para justamente mergulhar nesse outro estado de consciência, que não é um estado tão inacessível, ao contrário, ele é especialmente acessível. Nós temos sede desse estado, nós temos um instinto que nos leva a nos alimentar de paz, de quietude, de silêncio. Assim como nós precisamos do sono, apesar de sermos especialmente ativos, nós precisamos estar na atividade do dia, etc., mas em algum momento do dia a gente precisa apagar e nos deixar deitar. Na ideia da yoga, uma vez por dia a gente precisa sentar. E sentar não é uma atividade passiva, uma atividade de relaxamento, tanto que muita gente confunde a meditação com relaxamento. Eu também tenho visto isso. Eu fiquei zen, né, que o pessoal fala, mas eu não consigo, porque minha mente precisa estar sempre agitada e tal. Não, o sentar é uma atividade em que você favorece a ascensão da energia. A energia que vai da terra para o céu. Por isso que tem as posturas, não pode ser de qualquer jeito. Exatamente. É para facilitar a passagem dessa energia que está, assim como a gravidade está atuando a cada instante, né, nos fazendo ficar no chão, na terra, existe uma força ascendente, essa que está nas árvores e na nossa coluna. Nós somos verticais. Então, essa facilitação é o que nos harmoniza. Né? Então, a atividade de meditação é uma atividade, é um momento em que a gente está ativo, consciente, em vigília, nós estamos acordados, mas nós nos conectamos com uma dimensão sutil que está além do pensamento. E aí é a arte de aquietar a mente, que não se dá através de luta, se dá através das técnicas que a yoga nos ensina. E uma dessas técnicas seria a postura e a respiração, é isso? Ou tem mais algumas? Tem várias coisas, tem vários aspectos para essa. Claro que a postura física, no momento em que você explora os arcos de movimento, as possibilidades de movimento das nossas articulações, você
higieniza essas articulações, você libera o fluxo de energia. Isso não é nada místico. Nós, se usamos a nossa própria percepção, ou seja, a nossa capacidade de olhar para dentro, de nos ver, você vai ver que nós temos um mapa, um trajeto por onde circula a energia vital. Não é uma concepção, não é só um conceito. Isso seria o que eu já ouvi falar, Kundalini, ou é outra coisa também? Olha, é e não é. A Kundalini é a energia vital que circula por nós, sem dúvida alguma, e que tem um trajeto principal que é o da coluna vertebral. Materialmente é a coluna vertebral, mas a coluna nada mais é do que uma densificação de uma coluna sutil que existe dentro de nós, e onde residem os 7 principais centros de consciência. Então, que são os ditos chakras, né? Mas, e aí por isso que no momento em que você vai abrindo o corpo, vai higienizando essas articulações, a energia circula e ela vai justamente despertando esses estados de consciência, essa percepção da realidade mais sutil. Isso acontece, mas olha, eu acho que a gente já está complicando. Eu queria simplificar, eu quero mostrar para a pessoa comum que é possível experimentar o estado de plenitude. E isso, para mim, está se tornando cada vez mais importante. O mundo moderno está nos distanciando cada vez mais dessa experiência de pleno. Então nós estamos correndo que nem um burrinho atrás da cenoura, estimulados por prazeres, por coisas que vão ilusoriamente nos satisfazer, mas isso não vai satisfazer. É como se a gente tivesse sede e não buscasse a água, que é o que vai, de fato, saciar a nossa sede. Existe algo em nós que busca saciar essa necessidade de paz. Seria o que? A nossa alma? Seria... Quem tem esse desejo? Boa pergunta. Quem é que tem? É a Rita? É o Afonso? Quem é esse eu que está atrás das identidades transitórias que nós somos? Nós somos muita coisa para o mundo. Nós existimos para o tempo e para o espaço, para a sociedade, para o mundo. Isso é real. Não é que seja irreal. Porém, existe algo, uma identidade, um eu, que está além do tempo e além do que nós representamos para a transitoriedade, para o mundo. E é esse despertar desse verdadeiro ser, desse verdadeiro eu que está por trás da efemeridade da experiência de vida transitória, que é o que nós viemos aqui despertar. O resultado dessa experiência transitória é o despertar da consciência do eterno. São João falava o quê? O dom de Deus é a vida eterna. O grande presente que Deus nos dá é acordar para aquilo que em nós não morre, o que está além da morte. Isso é salvação. Então essa compreensão, essa realização, ela se dá mais num plano vivencial do que num plano teórico. Teórico está a crença. E é por isso que as religiões vão aí para tatear, tentar explicar e te levar. Mas nós não podemos estacionar na compreensão simplesmente mental. Todos nós temos a capacidade de experimentar a essência da vida e desfrutar, degustar desse sentido de pleno, de plenitude, que é o que vai revelar o verdadeiro propósito da gente estar aqui. E que vai despertar todo o resto, e inclusive nos encaminhar para explicar isso de alguma maneira. Seja através da filosofia, seja através das explicações. Hoje até a própria ciência está tentando explicar isso, isso é maravilhoso. Sim, né? Lá atrás, muito lá atrás, nós já tínhamos as escolas filosóficas que falavam sobre o ser e o devir. O que muda e o que não muda. Ou que muda a partir de uma não mudança. É uma busca antiquíssima do homem, né? E talvez essa intelectualidade, como você falou, essa tentativa de racionalização, não vai levar a nada. Olha, ela pode levar, desde que tenha a experiência essencial viva.
Até por isso vai fazer sentido toda a religiosidade. A religião, ela só faz sentido no momento em que a gente tiver consciência da presença do divino dentro de nós. A centelha divina. E é sobre isso que eu quero conversar com você daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo. Atualidades na TV volta já já com Afonso Domingues. De volta, Atualidades na TV, aqui na Terê FM TV. Afonso Domingues está conversando conosco sobre aí a importância, né, desse momento de quietude, não é isso? Isso. E que nos pode levar ao encontro da nossa centelha divina? Isso é possível a partir desse momento de quietude, dessa experiência, desse momento? Sabe, teve um yogi do passado, 500 anos antes de Cristo, eles foram para a floresta e deixaram alguns escritos. E um deles fala assim: quando os 5 sentidos e a mente estão quietos e a própria razão repousa no silêncio, aí começa o caminho supremo. Essa calma quietude dos sentidos é chamada yoga. E aí é preciso estar atento porque yoga vem e vai. Eu acho que aí, nessa frase desse yogi antigo, ele revela justamente o grande segredo do despertar espiritual. Quando você fala centelha, me lembra uma faísca, eu não sei, me lembra uma ignição, um momento em que há um despertar de Startou, né? Deu aquele despertar da consciência, acordei, aconteceu alguma coisa. Então, essa centelha, segundo a tradição da Índia, eu venho pensando muito sobre isso, sabe, Rita? Porque eu fui iniciado, já vai para quase 50 anos. Aconteceu na minha vida, foi por acaso. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha essa divulgação toda do conhecimento, das técnicas, e não era tão acessível. Então, se usava, e eu fui iniciado por um Mahatma indiano que seguia a tradição da Índia, e na Índia eles têm isso como segredo revelado. Então, essa intimidade que esse segredo revelado demanda, acho que é muito importante para que a gente valorize esse presente que nos foi dado pelos nossos ancestrais, que é uma continuidade, é uma passagem, é uma revelação. Existe uma força que nos acompanha a todos nós. Você vê, aquilo que nós, pais, mães, sentimos naturalmente como desejo de passar para os filhos. Eu quero passar o melhor para os meus filhos, eu quero deixar uma herança para ele, algo de valioso, para que ele possa aproveitar bem a vida. Espiritualmente, os nossos ancestrais tinham esse desejo de nos passar, eles ainda têm. Então, é esse segredo de intimidade que eu acho que foi um pouco burlado pelo advento da tecnologia, da comunicação tão acessível a todos. Hoje nós vemos os ditos segredos revelados indiscriminadamente aí nas redes sociais e tudo mais. E eu tenho a impressão que isso acabou ficando, não é que seja que fosse difícil antes e que agora esteja muito fácil, mas essa facilidade, vamos dizer assim, fez com que a gente tenha banalizado um pouco. Então, eu vou experimentar um pouco essa técnica, agora eu vou experimentar um pouco Porque essa. Porque são várias, né? Por exemplo, tem pessoas que falam assim, não, eu não quero saber da área espiritual, não. Eu quero fazer exercício. Tem agora vários nomes, ou sempre houveram, não sei. Mas, então, tem um objetivo para cada yoga? Para cada prática? Ou cada prática tem um objetivo? Acho que a pergunta mais correta seria essa. Não é. É porque, na realidade, a ciência da yoga, ela compreende todas as esferas da nossa existência. Nós existimos dentro de um corpo. Nós temos um corpo, há uma realidade que precisa ser considerada e mantida. Existem segredos
existem dicas para nos manter em estado de perfeita saúde. Assim como há dicas para manter a nossa mente em saúde, em estado de saúde. Assim como existem dicas para nos mantermos saudáveis espiritualmente. Então, essas técnicas, elas são acessíveis a todas as pessoas. Agora, é claro que no momento em que você vai estar trabalhando com o corpo, você vai ter a parte física de yoga. Olha, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas eu acho que não há educação física, não há trabalho físico mais complexo do que a Hatha Yoga. Todas as posições que você imaginar que o corpo humano possa fazer já são descritas na yoga. Eles dizem que são 84 as posições fundamentais, as poses, as posturas, os asanas, como eles chamam, né? Mas são 8.432.000 variações. Isso é o que está escrito nas... Ou seja, são infinitas as possibilidades de pose. Quantas músicas você pode tocar num violão? O violão em si é limitado, ele tem 6 cordas, ele tem alguns trastes, mas quantas músicas são possíveis no violão? É infinito. Quantas possibilidades de movimento nós temos com o corpo? São infinitas. Então, são essas dicas que são dadas. Agora, no momento em que você está focando o corpo, a ciência da yoga vai lembrar você que existe um eu, que nós estávamos falando anteriormente, que está praticando essa postura que está dentro do corpo e que está dentro da mente. Porque o foco todo é o despertar desse eu que está além do corpo e está além da mente. Nós estamos provisoriamente nessa situação. Mas o grande objetivo é o despertar do yoga. Yoga que quer dizer o quê? União, comunhão, a integração do ser com o propósito essencial da sua existência. Todos nós temos um Dharma, uma proposta de vir a este mundo. Nós temos uma função, inclusive a nossa função social é um aspecto espiritual da nossa existência. O que nós representamos para a sociedade não deveria ser só para a sociedade, para o mundo material, mas sim para o despertar desse verdadeiro eu que está por trás de todos nós seres humanos no mundo buscamos saber o que nós estamos fazendo aqui e para que nós viemos a esse planeta e qual o propósito dessa passagem por aqui. E isso não é dito, é claro que está dito nas escrituras, está dito nas religiões, está dito nas especulações que foram feitas ao longo do tempo, mas isso é principalmente revelado dentro de nós. Você sabe que quando então cada um tem a sua resposta. Cada um recebe a sua resposta, ela é revelada para todos nós unicamente, não tem subjetivamente. Como é que é? Marca a alternativa correta. Não tem essa. Não tem essa. Eu posso ter uma e você pode ter outra. Exatamente. Ela é revelada dentro Isso de é nós. fantástico. Isso é fantástico. Você sabe que isso me remete a me lembro, a primeira vez que eu fui iniciado, eu tinha 18 anos de idade. E eu estava questionando, estava num momento de grandes perguntas e questões, e encontrei um Mahatma indiano, e coloquei para ele tudo o meu questionamento, ele me ouviu bastante, até no final ele disse, olha, eu não tenho as respostas para todas essas perguntas que você está fazendo. Aliás, parabéns, continue fazendo essas perguntas, que isso é muito importante. O que eu posso te ajudar, o que eu posso te oferecer, é apenas um espelho, para que você possa procurar aonde estão essas respostas. E eu achei aquilo muito curioso, marcou a minha busca. Eu disse, como assim espelho? São as técnicas de olhar para dentro, de usar os seus sentidos, olhar para dentro, ouvir para dentro, degustar, inverter os sentidos, para ver aonde estão essas respostas. Porque as respostas às suas perguntas estão dentro de você. Eu achei aquilo maravilhoso e eu acho que é isso a prática, o despertar que a meditação proporciona está justamente nisso. A meditação ou a yoga? Ou ambos? Bom, aí nós estamos falando... Pergunta de prova. Não. É porque às vezes a gente separa realmente yoga, meditação... Eu me lembro, meu mestre, quando me autorizou a ensinar, ele disse, você está autorizado a ensinar yoga e meditação. Mas uma coisa se confunde com a outra. Na realidade, a meditação
propriamente dita, o estado de meditação, ele é um dos estágios da prática de yoga. Yoga foi classificada pelo pai da yoga, Patanjali, um sábio que viveu lá antes, uns 300 antes de Cristo, em que ele colocou 8 graus, 8 degraus, 8 aspectos principais para a prática de yoga, para o yoga propriamente dito. E o 7º é a meditação. O 7º, o que antecede Samadhi, que é o estado de superconsciência. E vem alguns antes, que são as práticas de concentração, as práticas de controle dos sentidos, as práticas de postura física, as práticas de respiração e os preceitos, que são, a meu ver, leis que estão dentro de nós. Se você quiser crescer espiritualmente, yoga não tem, assim, vamos dizer, mandamentos, mas tem preceitos, que lembra o praticante que se você quiser desabrochar espiritualmente, você vai ter que respeitar alguns deles. O primeiro deles qual é? A não violência. Se a pessoa pratica violência, ela vai estagnar, ela vai interromper o seu crescimento espiritual, o seu despertar. Se ela pratica desonestidade, não é porque é proibido roubar. Não, é pior para o ladrão do que para o roubado. O prejuízo do roubo é pior para quem o pratica do que para quem recebe a coisa. É sobre isso que eu quero falar com você daqui a pouquinho, porque está na hora do intervalo, nós voltamos já já. Não vai embora não, porque o Afonso Domingos ainda vai responder muita coisa pra gente. Até já! De volta com Atualidades na TV, Babadi está aqui nos inspirando para essa prática maravilhosa que é a yoga. Então, a meditação seria um dos itens que você se prepara. E aí nós terminamos o bloco anterior falando sobre isso. Se você é desonesto, isso vai começar a mexer com você. Não é isso? Se você rouba, isso também vai mexer com você. Foi mais ou menos nesse sentido? Na realidade, os primeiros 2 degraus, os primeiros graus da yoga são preceitos em relação ao mundo. Então, o yoga, ele lembra que a não violência é muito importante para o desenvolvimento da espiritualidade, para o despertar da visão. E o Gandhi deixou isso muito claro. Foi um cara que aplicou na política os princípios da yoga. Ahimsa, Satya e Asteya, os 3 principais princípios, né, que é essa verdade. A mentira é um veneno. É um veneno que contamina, que causa calamidades. Hoje nós estamos. O tal da fake news é a potencialização da mentira que sempre se espalhou. É um vírus que está no planeta e que todos nós estamos sujeitos a ser contaminados. Nós estamos suscetíveis a essa contaminação da mentira. A mentira causa prejuízo, mas principalmente para quem pratica, porque ela contamina a palavra. A palavra perde força no momento que é proferido mentira. E porque a consciência da gente sabe que nós estamos mentindo, entendeu? Então, a grande toque do yoga lembra que a sua palavra é um instrumento de manifestação da verdade. No momento em que você expressa qualquer que seja, até as mentiras brancas, como a gente normalmente chama aí, diz que eu não estou, diz que eu estou tomando banho, aquela coisa que não vai ser nada de tão prejudicial, mas isso está enfraquecendo a nossa palavra. Então, para o yogi, o grande desafio é sempre ser fiel à verdade para que a sua palavra tenha força. E para que ela possa, de fato, ser, como dizia São Francisco, um instrumento dessa verdade, um instrumento dessa paz. Entendeu? E a asteya, a honestidade, vai muito mais, vai além do que pegar algo que não lhe pertence. Porque não é só algo material que a gente tem a tentação de roubar. A gente tem uma tentação de roubar ideias, às vezes, e isso contamina a nossa criatividade, porque todos nós somos dotados da possibilidade de ser criativo, de ser autêntico, de ser genuíno. Infinitamente. Nós somos únicos, nós fomos criados enquanto únicos, e é isso a maravilha da espiritualidade.
Porque isso é o que desperta o nosso verdadeiro valor. O mundo nos numeriza cada vez mais. Nós estamos sendo numerizados, nós estamos nos tornando cada vez mais números. Nós somos estatísticas, nós somos números para o Estado, para o mundo, para as coisas. Mas para quem adentra uma esfera mais profunda de relacionamento, e isso envolve o afeto, desperta um aspecto único nessa pessoa. Não tem ninguém na história da humanidade que tenha 2 olhos, um nariz e uma boca igual ao seu. Olha que fantástico isso. E é essa a maravilha da espiritualidade, é a descoberta do aspecto único de cada um de nós e da contribuição que cada um pode dar para o todo. Isso é yoga, entendeu? Agora, a meditação, existe um momento de meditação formal que é ensinado, que é o momento em que você senta, o momento em que você aplica as técnicas para quietar a mente e os sentidos, e que acontece o despertar da visão do que há além da transitoriedade. Isso naturalmente acontece. É um despertar natural. Agora, esse despertar, esse resultado desse despertar, ele vai ser aplicado em todas as outras esferas. Por isso que, às vezes, eu tenho visto o pessoal apresentar o Ashtanga, que seria os 8 graus apresentados por Patanjali, como se fosse uma graduação que começa no primeiro e vai até o 8º. Eu prefiro uma coisa mais redonda, porque na realidade um está dentro do outro. O primeiro é o último e o último é o primeiro. Eu entendo dessa forma. Entendeu? O estado. Então, quando você vai praticar, você está preocupado com as suas o exercício físico, devocional. Exatamente. Ali está acontecendo a aplicação do estado de meditação que foi adquirido no momento que você sentou ali quieto, estático, parado, que aconteceu. Produziu um estado de consciência que é aplicado como agora, nesse exato momento. Nós estamos conversando, mas ligados a essa experiência de união, de yoga, de integração, entendeu? Agora, Afonso, você está morando em Prata dos Areias. Prata dos Areias. Aquele pedacinho do paraíso. Temos vários pedacinhos, né? Tem sempre uns lugares preservados. Então essa experiência será feita lá. Justamente. E as pessoas precisam fazer uma inscrição, entrar em contato com você pelo Instagram. Como é que é isso? Olha, está acontecendo principalmente pelo Instagram, foi o que eu publiquei. Eu devo publicar também pelo WhatsApp, lá tem o telefone direitinho, as inscrições. A gente vai colocar. E é isso. Aí eu dou as informações, a localização, como chegar lá. Não é Quem difícil. chega no Vrajabume chega na sua casa. Eu estou pertinho de Vrajabume, é 1,5 km de lá. Não é difícil de chegar, mas há um mergulho. Eu acho que é um momento, porque é uma subida, sabe? Eu estou no alto de um morro. Então, eu vejo que no meio da subida parece que tem uma passagem que acontece, eu não sei. É muito, muito especial aquele lugar. Eu acho que foi por causa do proprietário. Quem construiu ali esse sítio foi um senhor, um cientista suíço, que morou no Brasil mais de 40 anos, e ele tinha muito amor por aquele lugar, e eu vejo esse amor espalhado ali, porque ele queria justamente que aquele fosse um refúgio, um lugar que facilitasse essa experiência de despertar da consciência, né? E eu acho que está ligado a isso. Isso é uma posição. Então tem um ambiente muito agradável, eu tenho a minha casa, que é onde a gente vai começar o primeiro momento, eu começo com mantra, Bhakti Yoga. Né? Bhakti Yoga é o aspecto devocional da yoga, que é onde a gente usa os mantras. O que são os mantras? São sons. E que são esses sons? São vibrações que fazem com que a mente ela se harmonize, ela entre em frequência com uma vibração que facilita o despertar da consciência. O mantra é a purificação da mente, é um banho interno mental.
Então, o primeiro estágio da prática é justamente sobre mantra. Eu falo um pouquinho, a gente compartilha algumas ideias, mas eu quero principalmente que as pessoas degustem essa vibração, para que elas sintam, assim como tomar banho. Uma coisa é eu falar sobre tomar banho, outra coisa é pegar, agora abre a água e mergulha, vai ali dentro, e você ter a experiência do molhado, da água limpando a sua pele. Né? Esse ambiente é propício para isso. Esse ambiente é propício. Essa é a primeira parte. A primeira parte é de mantra, nós já saímos da primeira parte para a execução de posturas, que também vai ter um pequeno introdução teórica, mas eu quero que as pessoas experimentem, não com posições complicadas, como eu falei, tem milhões de posições em yoga, mas o mais importante é a simplicidade, é despertar a atitude. Uma posição que seja, você vê o Pranayama, posição de oração. O que é a oração? É uma atitude de receptividade, de escuta. É uma atitude de humildade, de reverência. Isso é muito importante para que a gente possa adentrar um ambiente espiritual. Na realidade, para a gente entrar na casa de alguém, a gente precisa pedir licença e ter uma atitude de respeito para que a gente seja bem recebido. Perfeito. É o mesmo que acontece quando a gente entra no templo interior. A gente precisa de começar a fazer. Então, uma simples postura como essa não é só a parte técnica, física. Tem uma atitude associada. E aí, pequenas posturas que exploram, e que aí cada um vai ter o seu limite, é claro, mas para a gente saber que a gente está trabalhando esses limites. Vamos falar mais. Passou rápido, né? Nem vi passar. Mais um intervalozinho e nós voltamos já já. De volta com Atualidades na TV, continuando aqui o nosso bate-papo com Afonso Domingues, que está aí proporcionando essa experiência lá na Prata dos Aredes, não é isso? Aquele lugar belíssimo, pertinho do Vrajabrume, Canoas. Canoas. Entrada de Canoas, né? 3, 4 quilômetros de Albuquerque. E aí, então, a primeira proposta nessa experiência que vai acontecer no sábado, próximo sábado, dia 23. E aí você já entra em contato para saber as datas das próximas práticas, porque tendo o Instagram do Afonso fica muito mais fácil essa comunicação. Eu vou manter a comunicação pelo Instagram e quem mantiver contato comigo pelo WhatsApp. E eu vou atualizando, porque agora eu vou me dedicar mais a escrever. Eu estou num momento em que eu quero escrever, eu estou com um trabalho, alguns compromissos, escrevendo. E uma vez só por semana, no máximo, eu vou proporcionar essas vivências. E com o intuito justamente de fazer com que as pessoas encontrem a sua autonomia, que encontrem a sua própria yoga, a sua maneira de criar o hábito de fazer yoga e que não seja algo muito difícil, complicado, entendeu? Que tome muito tempo. Eu queria que as pessoas criassem o seu hábito, mesmo que seja pouquinho. É claro, nós passamos 4 horas, é um intensivo, mas depois, no dia a dia, a meu ver, para o homem comum, para a mulher comum, o ser humano comum que vive numa vida de trabalho, na sociedade, etc., não digo monges, né, pessoas que se retiraram do mundo, eu acho que precisa uma meia horinha, 1 horinha por dia de prática e que aos poucos isso vai se tornando natural, entendeu? E eu acho que é isso. Eu tento resgatar como eu estava falando, aquele formato que os indianos têm, na Índia a gente chama de iniciação, que é um momento em que o agente, né, que é no caso o iniciador, a pessoa que inicia, ela te põe em contato com essa força que nos auxilia a crescer, que é a força que está dentro de todos nós. E cada um sente um seu chamado e responde a esse chamado. Então, a ideia é fazer com que a pessoa entre em contato com essa força que nos acompanha, que nos leva à experiência de amadurecimento da consciência.
Todos são chamados em algum momento e talvez não haja uma percepção? É uma boa pergunta, Rita. Eu acho que todos sim são chamados, todos nós temos a oportunidade. Sim. Mas por alguma razão, eu tenho visto muitos seres humanos que voluntariamente se fecham para esse chamado e que buscam se entregar a energias muito inferiores. Você falou para mim que foi iniciado aos 18 anos, né? E na sua família, alguém praticava yoga? Não. Não. Isso foi um chamado para você? Pois é, foi sem querer. Não sei te explicar. Foi desde pequeno eu senti aquela atração pela prática de yoga. Depois foi justamente com a morte, e eu acho que a morte ela está presente na nossa vida. Então, a tomada de consciência da mortalidade, ela é o primeiro passo para o despertar da espiritualidade, porque nós reconhecemos a nossa fragilidade enquanto seres. Nós somos muito iludidos, crendo que nós somos muito fortes e que temos o controle da situação. E nós estamos a um estalo de acabar tudo. Então, nesse momento, eu acho, no momento em que a gente encara a morte, no meu caso foi a morte do meu pai, que foi impactante para mim. Eu questionei, porque um homem está com 50 anos de idade, e isso me impactou muito. E de ter a vida nas minhas mãos, porque até então era meu pai que conduzia um pouco as minhas vontades, né? Ali eu estava sendo levado, né, pelas ideias deles, dos meus pais, né? E ali naquele momento houve uma emancipação meio forçada, né? E eu acho que esse presente da meditação me levou a esse hábito que até hoje é engraçado, é vivo dentro de mim. Desde que eu fui iniciado, nunca mais se naturalizou dentro de mim. Todo dia eu sento, todo dia eu deito para dormir, todo dia eu acordo para fazer as atividades e todo dia eu sento um pouquinho para meditar, para entrar em contato com essa presença divina que nos guia. E eu acho que isso é muito importante para o homem moderno. Nós estamos muito distantes na nossa civilização e cada vez mais eu tenho visto as pessoas mergulharem demais no mundo da mente. Nada errado em mergulhar no mundo da mente, em atuar na tecnologia, no mundo virtual, das redes sociais. É importante a evolução da consciência, nada errado. Mas nós não podemos deixar isso substituir a necessidade primeira, que é saciar a sede da alma, de paz. E essa sede se dá no momento de quietude. E a partir dessa experiência de quietude, é um descanso interior, é mais do que um descanso, é um alimento interior que nós podemos ter até energia para poder atuar nas diferentes esferas, seja ela... Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, lá vai começar pelos mantras. Os mantras, depois vamos direto para as práticas de posturas, depois eu quero aprofundar um pouquinho na experiência do relaxamento, que porque legal. O relaxamento, Yoga Nidra, o sono do relaxamento, é um momento em que nós assimilamos os efeitos físicos das práticas de posturas. As posturas, elas são dinâmicas. Elas têm uma atuação bastante dinâmica no nosso corpo, mas os resultados, os efeitos das posturas, eles são assimilados no momento de total entrega, quando a gente se torna um com a terra. O relaxamento é nada mais do que um mergulho nesse ser vivo que se chama terra, que é a nossa mãe. O nosso corpo, a mãe, a matriz do nosso corpo é o planeta, que é um ser vivo. Então esse momento de comunhão com a Terra é muito importante, até mesmo para que os efeitos das posturas sejam assimilados por nós. E por último, é claro que aí eu vou entrar num aspecto da meditação, em que eu vou dar alguns toques, algumas dicas, para que a pessoa aprenda a, num determinado momento do dia, sentar um pouquinho, né, e aquietar e desfrutar dessa comunhão, dessa união, dessa yoga. Isso é yoga. Isso é yoga. Então, começa agora sábado, dia 26, horário. 9 da manhã.
Pode chegar um pouquinho mais cedo e tal, e vai até 1 da tarde, em que a gente serve um almoço. Almocinho simples, mas dentro desse estado de consciência faz parte proporcionado. ainda está fazendo parte, né? Faz Não é parte. nada separado. Você sabe que na Índia a gente come nos templos. É muito comum a gente ir num ashram, num templo, num mosteiro, para comer. Não só para comer a comida física e alimentar o estômago, mas o próprio alimento é considerado um elemento purificador. Então, é um ato espiritual comer. Então eu queria, não é uma coisa muito formal não, mas aproveitar aquele estado que a prática de yoga nos proporcionou para comer, para nos alimentar, para entrar em contato, fazer uma comidinha simples, né? Para que a gente possa sair de lá alimentado em todos os sentidos. Em todos os sentidos, é. E aí, mais uma vez, deixando aí o contato do Afonso Domingues pelo Instagram, e no Instagram, obviamente, quem quiser pode fazer contato direto pelo WhatsApp. Exato. Né? Tá. Durante a semana você não tem proposta dessa experiência, a princípio é aos sábados. Agora pode até ser que a gente faça alguns no domingo. São eventos únicos, não é um curso com continuidade, não é essa dinâmica que eu quero. Eu quero eventos únicos. Tanto que eu botei no cartaz para iniciantes e iniciados. As pessoas que já têm alguma experiência, eu sei, na Índia, por exemplo, sempre que eu vou na Índia, é um prazer estar com outros yogis em lugares, a gente receber uma orientação, ser conduzido por um instrutor, é muito, muito importante, é muito rico, é uma experiência sempre que acrescenta sempre. Né? Então, é isso, eu acho que é uma experiência única que está ali, não precisa a pessoa se comprometer a fazer um segundo momento e tal, mas se quiser, pode fazer um segundo, um terceiro, um quarto momento. Eu estou ali, eu agora, no momento roupa confortável, por favor. Uma roupinha confortável, né? Fique à vontade. Agora nós estamos entrando num momento muito agradável da primavera, né? A gente começa na primavera. É mesmo. Né? É uma 22, bela data. É uma bela data aí para você que está em casa. E a previsão do tempo parece que é maravilhosa. Afonso, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no programa Atualidades na TV, aqui na Terê FM TV. Seja sempre muito bem-vindo e eu espero em breve estarmos juntos lá naquele paraíso chamado Prata dos Aredes. Muito obrigado. Deixa um recadinho para o pessoal de casa, faça seu convite. Oh, meu Deus, eu queria só agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, com os espectadores, com todos aqui. A iniciativa de vocês é maravilhosa, da gente repassar alguma coisa que possa ser útil para a paz. O mundo está precisando de paz e a paz começa dentro de nós. Eu acho que não vai ter paz externa nas atividades dos seres humanos se essa paz não estiver vibrando dentro de cada pessoa, de cada um. E que nós estamos precisando de muita gente embebida de paz. E essa é a minha proposta, esse é o meu convite e o que eu puder fazer para proporcionar essa experiência, eu estou aqui para isso. Muito obrigada. O programa Atualidades vai ficando por aqui. Agradece a sua preferência e a sua audiência. E você não vai embora, não. Você sabe que aqui na Terê FM TV você tem a melhor programação. Então, fique conosco.